erros que as pessoas mais cometem em Paris e que podem atrapalhar muito na sua experiência de viagem. Hello pessoal, como vocês estão? Aqui é a Lu, eu sou especialista em montar roteiros de viagem e se você gosta de viajar, você tá no lugar certo. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando estão em Paris e te ajudar a não cometer esses mesmos erros, não passar perrengue e também economizar na sua viagem. Erro número 1, descuidar dos pickpockets. Os pickpockets, os famosos batedores de carteira, são muito comuns em Paris, principalmente nas regiões mais turísticas e mais movimentadas da cidade. Eu particularmente nunca tive nada roubado na Europa por nenhum pickpocket em nenhum lugar, nem em Paris, em nenhuma outra cidade, mas eu ando muito atenta com as minhas coisas. Eu sempre ando com minha bolsa na frente, assim, ó, junto do meu corpo, principalmente em metrô, por exemplo, então não corre risco de ninguém botar a mão na minha bolsa e eu não perceber. E esse é o meu maior conselho pra você, fique muito atenta aos seus pertences. Não fica deixando o celular no bolso de trás, onde a pessoa pode pegar, passar a mão e quando você vê, já tá sem o celular. Tem aquelas doleirazinhas, às vezes, que a gente usa por baixo da bolsa, isso ajuda muito, então bota passaporte ou algum documento ou então dinheiro dentro dessas doleiras para não correr risco nenhum de ninguém poder pegar alguma coisa muito importante para você. Eu sei que a Europa é muito mais segura que o Brasil e brasileiro já tá muito acostumado, né, a poder tomar essas precauções aí no dia a dia, mas às vezes a gente vai para a Europa e tem aquela ilusão de que nada vai acontecer com a gente, porque a gente tá na Europa, é muito seguro e de fato é muito seguro, nunca vai acontecer, não nunca, né, mas é difícil acontecer alguma coisa muito grave, entendeu? Os pickpockets, eles te furtam e você nem percebe. Então não é aquele assalto à mão armada, coisas assim que acontece com mais frequência no Brasil. Mas é um furto que quando você viu, perdi minha carteira, perdi meu celular, perdi meu cartão, entendeu? Então a gente tem que ficar muito, muito, muito atento aos nossos pertences, porque pickpockets existem sim. Sempre cumprimente, já com um bonjour, quando você entrar em alguma loja, uma cafeteria, um restaurante. Você não precisa falar francês, mas começar aquele contato com um bonjour já deixa a conversa mais amigável, já torna um ar mais educado a sua conversa. E aí, aquela fama que os franceses, eles são muito mal-humorados e coisas assim, sempre com um bonjour amacia toda a situação, sabe? Então, começar com um bonjour faz toda a diferença, assim, no atendimento que você vai ter, no estabelecimento que você tiver. Depois você continua ou em inglês, ou apontando. Às vezes eu aponto, sabe? Ou eu tiro foto porque eu não falo francês. Então eu tiro foto daquele negócio que eu vou querer comer que tá ali na cafeteria exposto. Aí eu só aponto, tipo, eu quero isso. Mas eu sempre começo com um bonjour, porque aí o atendimento vai ser muito mais educado. Uma pausa rápida aqui nesse vídeo pra te contar uma coisa. Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você tá planejando uma viagem aí pra Paris e quer ter uma boa experiência de viagem, não é mesmo? Então, olha, pra te ajudar, eu criei um guia completo de Paris com todas as informações que você precisa reunidas em um só lugar. Já tem tudo ali, já tem roteiro dia a dia com as melhores atrações, sugestões dos melhores restaurantes, dicas de hospedagem, como se locomover pela cidade e muito, muito, muito mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer todos os detalhes do meu guia de Paris. Agora bora voltar pro vídeo. Terceiro erro que ainda vai te ajudar a economizar bastante: gastar com táxi ou Uber em Paris. Não tem necessidade. O metrô, o transporte público de Paris é muito eficiente. A malha ferroviária ali de metrô abrange a cidade inteira, tanto o centro, né, onde tem os pontos turísticos principais da cidade, mas também os bairros mais afastados do centro também são muito bem servidos de metrô. Então não há necessidade nenhuma da gente gastar com Uber ou táxi, principalmente no dia a dia. Eu quero visitar tal atração. Não vá de metrô ou táxi. Primeiro que você vai gastar muito dinheiro à toa. Segundo que o trânsito de Paris, ele é caótico. É caótico. Você vai ficar parado no trânsito um tempão e vai perder muito mais tempo do que se você fosse de metrô. Então, assim, não há necessidade e o metrô vai te atender muito bem. Erro número 4. Pode ser estranho, mas é verificar se tem ar-condicionado ou aquecimento no hotel onde você vai se hospedar. Muitos hotéis de Paris são em prédios muito antigos. E o que acontece? Eles, às vezes, não têm nem mesmo a estrutura suficiente. Por exemplo, a parte elétrica suficiente para poder receber
esses equipamentos de ar-condicionado ou aquecedor. E que é muito importante quando a gente vai em algumas estações extremas lá para Paris. Por exemplo, o verão ele pode ser muito, muito intenso. E o inverno é muito, muito, muito intenso. Então, muitos momentos é importante a gente ter o ar-condicionado ou ter o aquecedor dentro do nosso quarto. Mas realmente existem hotéis que não têm à disposição, né, esses equipamentos. Então, se você não quiser passar por esse desconforto aí enquanto você estiver viajando, verifica lá no site de reservas antes que você for reservar. Então, assim, no Booking, por exemplo, que é um site de reservas muito bom, ele avisa se tem ar-condicionado ou não. Então, verifique que no seu quarto vai ter ar-condicionado ou aquecedor para você não passar por nenhum aperto ou um calorão ou um frio danado quando você estiver hospedado em Paris. Erro número 5, ainda falando em hospedagem, um outro erro muito comum é às vezes a gente querer economizar bastante e se hospedar longe de estações de metrô. Isso é um erro muito grande. O que acontece? Paris, as hospedagens, elas de fato são bem caras, né? Porque é uma das cidades mais visitadas, se não a mais visitada de todo o mundo. Então, as hospedagens não são baratas e às vezes, pra gente conseguir economizar aí na nossa viagem, a gente acaba se hospedando mais distante do centro. Não tem problema nenhum, mas garanta que você vai estar perto de uma estação de metrô pra você conseguir se deslocar com facilidade pro centro. Erro número 6, não comprar os ingressos das atrações que você deseja visitar com antecedência. Não tem jeito, Paris é uma cidade muito cobiçada, com muitas atrações que são muito cobiçadas pelos turistas. E se você não comprar com antecedência, ou você pode até tentar comprar na hora, mas você vai perder muito tempo de viagem na fila, o que eu não acho que compensa. Ou então você vai acabar ficando sem ingresso, porque mesmo comprando com antecedência, muitas vezes os ingressos esgotam muito rápido. Se você definiu que você quer ir, por exemplo, eu quero visitar a Torre Eiffel, já entra lá no site, vê com quantos dias de antecedência eles liberam a compra do ingresso e já anota na sua agenda, tal dia eu tenho que entrar no site para comprar o ingresso, porque realmente os ingressos esgotam muito rápido. Erro número 7, não aproveitar os dias gratuitos dos museus de Paris. Muitos museus em Paris, eles têm um dia específico do mês em que eles são gratuitos, geralmente é um dia específico em determinado horário, muitas vezes é o primeiro domingo do mês, mas isso a gente tem que confirmar no site oficial de cada atração, porque isso varia de atração para atração. Então, se você tiver algum museu aí que você queira visitar e quer saber se ele tem algum dia gratuito, entra lá no site oficial para confirmar quando que é essa data. O Louvre, por exemplo, ele é gratuito na primeira sexta-feira de cada mês a partir das 18 horas, com exceção dos meses de julho e agosto. Erro número 8, ignorar as atrações e possibilidades de coisas para fazer gratuitamente na cidade. Paris é uma cidade cheia de experiências incríveis e sem custo. Dá pra gente fazer piquenique nos vários jardins que tem pelas cidades e olha, isso é uma coisa muito, muito, muito comum pelos europeus. Não vai achando que, ai meu Deus, é brega. Não, os europeus eles aproveitam muito assim os dias de sol para sentar nos jardins e comer alguma coisa no jardim. E é uma experiência assim super econômica, porque você não vai gastar nem dinheiro com um restaurante caro, nada disso. Você pode comprar algumas coisinhas em mercado, por exemplo, e não vai pagar entrando em atração nenhuma. Eu acho que assim, passear pelas ruas de Paris ou pelas margens do Rio Sena já é uma experiência incrível por si só. E você já vai sair assim, apaixonado pela cidade, sem ter que gastar dinheiro entrando em nenhuma atração. Muitas vezes a gente tem a impressão de que a gente precisa visitar a cidade, a gente precisa entrar em várias atrações, mas isso custa muito caro e aumenta muito o custo da sua viagem. Então uma boa forma de economizar é realmente passeando pela cidade, conhecendo as coisas, por exemplo, de fora. Não tem problema nenhum e você não vai achar sua experiência pior por causa disso. Então uma boa forma de economizar é a gente aproveitando as atrações gratuitas que tem pela cidade. Paris é quase que um museu a céu aberto, assim, a gente consegue aproveitar e se apaixonar por ela sem ter que gastar um tostão com nenhuma atração. Pode ficar tranquilo que se esse não é o seu objetivo, se você quer ter uma viagem mais econômica e não quer pagar caro o ingresso de atração, tá tudo bem. Você vai aproveitar Paris tão bem quanto pessoas que estão entrando aí nas atrações. Na França é muito comum oferecerem água da torneira gratuitamente nos restaurantes. Na maioria das vezes, quando você senta na mesa, eles já chegam com uma garrafa d'água e você não precisa nem pedir, assim. É água da torneira mesmo, eles botam os copos lá.
Mas se eles não botarem, você não precisa comprar uma garrafa d'água. Você pode pedir a água da torneira mesmo, que eles vão te dar gratuitamente e é super comum. Então se você não quiser pagar pela sua água, eu recomendo, é só pedir um garfo, que aí eles já sabem que é trazer uma garrafa d'água da torneira e eles não vão te cobrar por isso. Erro número 10, jogar fora o seu ticket de metrô. Se você for pagar o metrô com aqueles ticketzinhos unitários, o papelzinho físico, não jogue fora o seu bilhete após entrar no metrô. A fiscalização lá, ela é séria e ela pode te parar dentro do metrô ou dentro de alguma estação e pedir para ver o seu ticket, para confirmar que você pagou mesmo. Então tenha sempre esse ticket de metrô em mãos. Agora que a gente tá conseguindo pagar por aplicativo, é claro que fica muito mais fácil, porque é só abrir o aplicativo e mostrar. Mas se você ainda é adepto aí aos tickets físicos, mantenha esse ticket com você até você sair do metrô e sair da sua estação de destino, para eventualmente, se tiver necessidade de comprovar que você pagou aí por essa passagem, você vai estar resguardado aí com seu ticketzinho. E aí, agora me conta, você já conhecia esses possíveis erros? Se você já foi para Paris, você já cometeu algum desses erros aí pela sua viagem? E se essas dicas te ajudaram, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para você ter acesso a muitas outras dicas de viagem, não só de Paris, mas também várias outras cidades do mundo. E muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Beijo!